Olá, meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar para que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Senhor. E mais uma vez fala aos nossos corações a tua palavra, edifica a nossa vida, edifica a nossa igreja. Ó Deus, abençoe cada irmão, ó Deus, cada irmã que ainda não pode ir à igreja presencialmente, ó Deus, que o Senhor esteja acalentando neste tempo, Senhor. Que o Senhor esteja alimentando este irmão, alimentando esta irmã, Senhor Deus, na tua palavra, sustentando, Senhor Jesus, com a tua presença, animando, dando-lhe esperança, Senhor Deus. Fortalece a fé de cada um, Senhor, nesse tempo, ó Deus, em que parte da igreja já voltou, Senhor, mas que alguns irmãos ainda estão esperando um pouco mais. Senhor, eu peço que o Senhor esteja fortalecendo, animando a tua igreja. E, ó Deus, ajuda-me, Senhor, na exposição da tua palavra e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é: a obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. A obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. É bem provável que nesse período de pandemia tenha se fortalecido ainda mais aquele grupo de pessoas que entende que dá para ser crente em casa. Eles se autodenominam evangélicos sem igrejas ou os desigrejados. A maior parte desse grupo não frequenta igreja nenhuma. E a razão por não frequentarem ou por abandonarem igrejas institucionalizadas são inúmeras. Por exemplo, muitos desses desigrejados, chamados desigrejados, se decepcionaram com a institucionalização e a secularização das denominações. Talvez esse seja um motivo, uma razão. Se decepcionaram com a institucionalização e secularização da igreja, das denominações.
Outros se decepcionaram com escândalos ocorridos nas igrejas, com líderes e membros. Enfim, meus irmãos, os motivos são inúmeros pelos quais os desigrejados abandonaram suas igrejas. Todavia, nunca vai justificar os seus atos. Nunca vai justificar os seus atos. Essa não é a melhor opção. E a razão é muito simples. Porque a proposta da Bíblia não é o isolamento, e sim o ajuntamento. Nosso isolamento, nesse momento hoje, é circunstancial, específico e temporário. Agora, por que a proposta da Bíblia não é o isolamento e sim o ajuntamento? E com base em que temos a certeza em afirmar isso? Com base na obra que Cristo realizou por nós e em nós. A obra de Cristo garante acesso seguro à presença de Deus. E com base nisso, com base na obra de Cristo perfeita e completa, em primeiro lugar, à luz desta passagem, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez, os versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aqui o verso 22. Portanto, com base nisso, com base na obra de Cristo perfeita e completa, temos como irmãos, e aqui a ideia, meus irmãos, é unidade, ajuntamento, irmãos juntos. Temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no verso 19, a fim de darmos o devido valor com respeito ao privilégio que temos de acesso à presença de Deus, devemos ter em mente o pano de fundo no Antigo Testamento. Ou seja, qual era a dinâmica do sistema do culto no Antigo Testamento. E perceber ali que a forma, as cerimônias e os rituais externos caíram em desuso. Todos aqueles rituais externos caíram em desuso, sim. Mas os princípios estão fortemente presentes e estabelecidos por Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu chamo a sua atenção nesse ponto importantíssimo, para que você tenha em mente o pano de fundo histórico. Por exemplo, a cada ano, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos, com sangue de um animal morto, sem defeito. A entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, ano após ano, só mostrava e provava que aqueles sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes. A lei teve o seu propósito. A lei teve o seu propósito por ter sido
ou melhor, por ter sido estabelecido por Deus. A lei teve o seu propósito, mas foi um propósito temporário e provisório. A lei só cumpriu o seu propósito de maneira completa, perfeita e única em Cristo Jesus. João Calvino, em seu comentário, diz o seguinte: a lei não foi sem utilidade, nem suas cerimônias vazias de significado. Então, meus irmãos, a lei apontava para Cristo. Era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Observe aí mesmo no capítulo 10, o verso 1. Ora, 10:1. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito ou perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Portanto, a lei apontava para Cristo, era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A sombra não era a realidade em si mesma, mas apontava para a realidade real e futura que era Cristo Jesus. É isso que está dizendo aí um pouquinho do contexto desse capítulo 10. A sombra apontava, não era a realidade em si mesma, mas apontava para uma realidade ainda futura que era em Cristo Jesus. E com base na obra perfeita e completa de Cristo Jesus, com base nisso, e aí você pode observar os versos 12 e 14, vou ler para os irmãos. Aí do capítulo 10, versos 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Agora o verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, com base nisso, na obra perfeita e completa de Cristo, o crente tem o privilégio de entrar na presença de Deus com intrepidez e ousadia. Aquilo que era impensável e impossível acontecer no antigo sistema, para nós o caminho foi aberto em Cristo. Tal privilégio jamais fora dado ao antigo sistema do Antigo Testamento. Veja aí mesmo no capítulo 10, o verso 9, a parte B. Olha o que o autor diz. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que isso significa? Significa o seguinte: remove o primeiro, ou seja, o antigo sistema de sacrifício de animais, touros e bodes, impossível de remover pecados. Remove esse primeiro sistema para estabelecer o segundo, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, único, perfeito e completo, que removeu para sempre os nossos pecados. Meus irmãos, à luz disso tudo, não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus. Não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus. O sacrifício de Cristo trouxe certeza que os nossos pecados foram perdoados e a nossa consciência foi
purificada. É o que diz o texto, meus irmãos. O véu grosso e espesso, que era um véu, não era um véuzinho como imaginamos hoje, não. O véu era grosso e espesso. Ele separava o santo lugar do lugar santíssimo. E Cristo rasgou o véu do santuário de alto a baixo quando morreu. Esse véu nos separava da presença de Deus. Em Cristo, o caminho foi aberto e temos a liberdade para entrar no Santo dos Santos. Isto é um grande privilégio para cada crente, para você, para mim, para todos nós. Não há nada mais precioso do que isso, meus irmãos. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós não temos a noção do que significa isso. Infelizmente, eu creio que às vezes nós não temos a noção do que significa isso. O crente recebe esse privilégio de aproximar-se de Deus, em primeiro lugar, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, único, perfeito, completo e irrepetido, que aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo purificados. Aí no verso 14, você pode observar, e o verso 19, mais uma vez relendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o crente recebe esse privilégio, mas não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, único, perfeito, completo e irrepetido. E, em segundo lugar, por ser Jesus Cristo o grande sumo sacerdote. Vamos lembrar, meus irmãos, que os sumos sacerdotes no Antigo Testamento eram homens falhos e faziam sacrifícios imperfeitos, que não podiam remover pecados. Prova de que os sacrifícios eram imperfeitos e ineficazes é que ano após ano eles entravam no Santo dos Santos e o sangue de animais não podia eliminar pecados. Mas Cristo Jesus, sendo sacerdote perfeito, removeu para sempre os nossos pecados. Removeu para sempre os nossos pecados. Os crentes estão absolutamente seguros, meus irmãos, de que não serão literalmente dizimados quando se aproximarem na presença de Deus. Os crentes, eles estão absolutamente seguros disso, de que não serão mortos, dizimados, quando se aproximam de Deus, diante de Deus. Por esta razão, diz o texto, devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, como diz aí no verso 22. Nós devemos nos aproximar de Deus com as motivações corretas, meus irmãos. É o que diz quando lemos o verso 22, aproximemo-nos com sincero coração. Ou seja, meus irmãos, com as motivações corretas, com as intenções corretas. Não é se aproximar de Deus de maneira interesseira, somente para pedir a Deus que Deus resolva os nossos problemas, mas com um coração sincero
desinteressado e desapegado. Devemos nos aproximar de Deus por aquilo que Ele é, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. É desta forma, meus irmãos, que devemos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como alguém vai se aproximar de Deus se ele duvida da sua existência? Não tem jeito, meus irmãos. Devemos nos aproximar de Deus tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O sangue de Cristo nos purifica de má consciência, ou seja, de uma consciência culpada. Não devemos entender a frase lavado o corpo com água pura de maneira literal. Não devemos entender assim, de maneira literal. O sentido é figurado, o sentido é espiritual, que aponta para o batismo. O batismo é um símbolo externo de uma realidade espiritual ocorrida internamente em nossos corações. A obra de Cristo garante acesso seguro à presença de Deus. E com base nisso, em segundo lugar, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Veja aí no verso 23. Meus irmãos, somos exortados, à luz de tudo isso que o autor nos diz, somos exortados a guardar firme, sem vacilar, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Não podemos vacilar nessa confissão da esperança. E o que significa esperança? Você sabe disso. Esperança na Bíblia não significa algo duvidoso, que pode ou não acontecer, mas se trata de uma certeza, de uma convicção impressa por Deus em nossos corações. É isso que significa esperança. Infelizmente, vacilamos inúmeras vezes e repetidamente. Agora, qual é a pergunta? Por que vacilamos? Por que vacilamos? E a nossa resposta de pronto é a seguinte: somos pecadores, pastor. Somos falhos e inconstantes. E é por isso que vacilamos. Sim, é verdade. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nos escondemos atrás disso a vida toda, vivendo de maneira medíocre espiritualmente falando. Não reagimos e assim deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. Por exemplo, no próprio texto, meus irmãos, nós observamos isso. Viver dominado e escravizado pelo pecado, pelo medo da culpa, é deixar de desfrutar das bênçãos de Deus. Viver dominado dominado, escravizado pelo pecado, pelo medo da culpa, é deixar de desfrutar das bênçãos de Deus. Vacilamos porque não guardamos firme a confissão da esperança. Talvez o crente não assuma, na teoria, que ele vacila por deixar de confiar que aquele que fez a promessa é fiel. Talvez o crente não assuma essa realidade na teoria. Talvez ele não tenha coragem de reconhecer isso.
mas na prática ele o faz. Essa exortação, meus irmãos, aqui que nós observamos, não tem como objetivo nos esmorecer. Isso é maravilhoso. Ela não tem como objetivo nos desanimar. Pelo contrário, esta exortação tem como objetivo nos levantar e nos encorajar a reagir em Cristo Jesus. É como se o autor dissesse assim: gente, em Cristo Jesus o caminho foi aberto e temos a liberdade para entrar no Santo dos Santos. Cristo Jesus, quando morreu, rasgou o véu do santuário de alto a baixo, que nos separava da presença de Deus. Portanto, não vacile, não retroceda, porque quem fez a promessa é fiel. É como se o autor estivesse dizendo exatamente isso, meus irmãos. A exortação tem como base de que aquele que fez a promessa é fiel. A nossa fé deve se repousar nisso, no fundamento de que aquele que fez a promessa é fiel. E você pode observar isso nos versos 35 a 39. Eu vou ler aí do capítulo 10, 35 a 39. Olha o que diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha o que o autor está dizendo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, em que o autor ele complementa este capítulo 10 que lemos. Portanto, esta exortação tem como objetivo nos levantar, nos encorajar a reagir em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. Com base nisso, em terceiro e último lugar, a terceira lição é: consideremos, está no verso 24 e 25, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, o alvo proposto aqui é nos estimularmos ao amor e às boas obras. Leia aí você mesmo no verso 24. Esse é o alvo proposto pelo autor. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora note, vou ler o verso 24 mais uma vez. Consideremos-nos também uns aos outros para. Destaque essa palavrinha para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Este termo para indica propósito, indica objetivo. Mas
para que o estímulo se concretize e aconteça, é necessário que haja consideração. Veja, para que o estímulo se concretize e aconteça, é necessário que haja consideração. É a primeira palavrinha do verso 24. A equação é muito simples de ser entendida. Como eu vou estimular um irmão ao amor e às boas obras se eu não considero esse irmão? É muito simples. Como é que eu vou estimular um irmão às boas obras se eu não considero esse irmão? E considerar significa aqui respeitar, apreciar, valorizar o irmão, dar o merecimento. Isso que significa considerar. Por outro lado, se eu te considero, se eu considero um irmão, se você considera aquele irmão, você vai se sentir estimulado a trabalhar mais e a fazer o mesmo. A ação em conjunto é indispensável. Considerar para estimular. É por isso que o verso 25 está dizendo exatamente isso. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A ação é em conjunto. Considerar para estimular. E estimular significa, significa animar, incitar, provocar. Obviamente que é o lado bom. O estimular é o lado positivo. É o bom sentido, é no bom sentido bíblico da palavra. Não deixemos, o verso 25, ele conclui, não deixemos de congregar-nos. E isso é muito simples, meus irmãos. É reunir como igreja, com os irmãos, estarmos juntos. A necessidade e urgência da comunhão coletiva, Uma brasa fora do braseiro vai apagar. Nós sabemos disso. Não deixemos de congregar-nos. Refere-se a cultos de adoração, a cultos públicos, juntos. É possível, meus irmãos, que, à luz aqui do contexto da época, que os judeus cristãos, estivessem evitando as reuniões públicas por causa do desejo de escapar das perseguições, ou por parte dos romanos, ou dos judeus inimigos do cristianismo. Veja aí no verso 32 ao 34, aí mesmo do capítulo 10, 32 ao 34, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então é possível que os judeus cristãos estivessem evitando as reuniões públicas, o ajuntamento solene, por causa do desejo de escapar das perseguições por parte dos romanos ou dos judeus inimigos. Mas nós, meus irmãos, não temos perseguições desse tipo. Não temos perseguições desse tipo. Os crentes precisam uns dos outros, de modo especial nas situações de difíceis provações. Somos exortados também a fazer admoestações aqui no verso 25. Admoestações que significa encorajarmos
e exortarmos em amor. É óbvio, meus irmãos, sempre em amor. Os ajuntamentos solenes visam ter um resultado positivo, isto é, encorajar uns aos outros. E além de estarmos em comunhão, união no culto público, devemos também exortar, encorajar, animar um ao outro. E por que a urgência disso? Porque o dia se aproxima, o dia da prestação de contas, o dia do juízo final. O dia do juízo final. Finalzinho aí do verso 25. Meus irmãos, estamos partindo para o fim da nossa mensagem. Vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Nosso isolamento, nesse momento, é circunstancial, é específico, é diferente, atípico, temporário e provisório. Nós sabemos disso. O crente, ele não está pecando por ter ficado em casa. Não. O crente não está pecando por estar em casa, por estar isolado na sua casa. É claro que não. Essa pandemia é uma questão de saúde pública. Pegou todos de surpresa, Brasil e mundo. Mas você percebe a importância de nos congregar quando esse isolamento dessa pandemia terminar? Você percebe a importância de nos congregar quando tudo isso chegar no seu final, essa pandemia? Como podemos nos considerar uns aos outros, nos estimular ao amor e às boas obras e nos admoestar isolados, solitários e de forma autônoma? Como podemos fazer isso? Não tem jeito. O grupo, como falamos no início, o grupo de desigrejados, para justificar os seus atos, alegam que todos na igreja são hipócritas. Muitas vezes, às vezes as pessoas dizem isso, esses tais desigrejados. A igreja, todos da igreja são hipócritas e fariseus. É claro, meus irmãos, que nós não devemos nutrir ilusões quanto ao estado da igreja cristã atual, no Brasil e no mundo. Claro que não. A igreja é imperfeita e continuará assim enquanto nós fizermos parte da igreja. A igreja é imperfeita. A igreja é um amontoado de gente pecadora, cheios de defeitos, manias e esquisitices, mas pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim, a igreja é cheia de defeitos, manias, mas pessoas, servos do Senhor, servas do Senhor, salvas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E com base em tudo isso, a obra de Cristo nos garante, é a obra de Cristo que nos garante acesso à presença de Deus. A Bíblia nos ensina que não podemos ser cristãos sem igreja, sem o ajuntamento solene. A Bíblia nos ensina que não podemos ser cristãos sem deixar de congregar-nos. Apesar de tudo isso, apesar de todas as nossas diferenças, precisamos uns dos outros. Precisamos da pregação da palavra, precisamos da disciplina, precisamos dos sacramentos, precisamos da comunhão de irmãos e precisamos vir
para os cultos regulares presenciais. Jamais. O culto presencial na igreja deve ser substituído pelo chamado culto online. Jamais. Nada substitui o culto público presencial. Nada substitui o ajuntamento solene. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha te fortalecido um pouco mais a sua vida, a sua fé, te alegrado com a palavra do Senhor. E lembre do nosso tema, a obra de Cristo Jesus garante acesso seguro à presença de Deus. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde, em nome do Senhor. Vamos orar e vamos depois impetrar a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. E eu peço, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Jesus, sobre cada coração que ouviu a tua palavra, Senhor, sobre a tua igreja, sobre cada irmão, sobre cada irmã e cada irmã também, Senhor. Fortalece, anima, encoraja, dá esperança, renova as forças, renova as alegrias, ó Deus, renova a fé, renova, Senhor Jesus, com a tua palavra, com a tua presença, Senhor Jesus. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque a obra do Senhor Jesus Cristo nos garante acesso à presença do Senhor Deus. Isso é privilégio, Senhor, que possamos ter essa consciência. Traz-nos, ó Deus, essa consciência desta verdade, Senhor Jesus, para que entremos à tua presença, como diz a tua palavra, com ousadia, com intrepidez, não fiados em nós, ó Deus, mas fiados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, a tua graça para que guardemos firmes a confissão, como diz a tua palavra, Senhor Jesus, sem vacilar, porque quem fez a promessa é o Senhor, ó Deus. O Senhor nos fez a promessa, ó Pai. E, ó Senhor Jesus, e que possamos ter essa consciência da comunhão, do ajuntamento solene, Senhor. E eu peço por aqueles que não podem ir à igreja, Senhor Jesus, aos irmãos, às irmãs que ainda estão num grupo de risco, que logo, logo eles estejam juntos conosco, todos juntos, ó Pai. Logo, logo, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos cultuar o teu nome em ajuntamento solene, Senhor Deus, na igreja local. Eu peço a tua bênção sobre o irmão, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Fortalece a vida de cada um, no nome santo, poderoso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.